Ó, hoje eu vou falar de função quadrática. Que questão? Vixe, é verdade. Vamos lá. Raiz de x menos 1, né? Mais raiz de x de 2x menos... de 2 menos x. Não é isso? É isso, né? Aí, na aula passada, eu falei o seguinte. Vamos lá. Na aula passada, eu falei o seguinte. Primeiro, você tem que lembrar o quê? Para raiz ter sentido, tudo que tem que estar dentro da raiz tem que ser, né? Então, primeiro, ó, a gente vai analisar cada raiz separado, tá? Essa raiz de x menos 1, para ela ter sentido, x menos 1 não pode ser negativo, tá? Então, a gente vai colocar x menos 1, ó, maior ou igual que 0. E aí, significa o quê? Que x é maior ou igual que 1. Aí eu vou fazer aquele desenho, ó. X maior ou igual que 1 é aqui, tá? Agora o outro, 2 menos x. Para ter sentido essa raiz, o 2 menos x ele tem que ser maior ou igual do que 0. Aí fica 2 maior ou igual do que x. Ou x menor ou igual que 2, se você preferir. Que é o quê? É aqui, ó. Né? Aí, agora, o que nós iremos? Nós iremos calcular, juntar as duas informações, ó. Porque, para ter sentido essa expressão aqui, as duas expressões devem ter sentido ao mesmo tempo. Então, eu vou pegar aqui. Oi? Tava indo, né? Tava no rumo. Então, eu vou colocar o 1, o 2. Nossa, esse bicho é potente, vem. Aí, ó, eu vou pintar aqui do 1. Vou pintar do 2. Eu tô. Vou já desligar de novo. Ah, é pra mim, o professor que acha que dá o nome mais simples, ele acha que isso aí é muito... Não, ele ia estudar no calor. Ele tá suando. Esse eu conheço eles, né? Conheço. Pronto, ele me dizendo que isso aí tá pouco ainda. Eu acho porque eu tô sentado aqui parado também. Ó, pessoal, ó, eu vou só repetir aqui. No primeiro eu pintei do 1 em diante, né? No segundo eu vou pintar, vou pegar outra cor aqui. Eu já desligar na hora que esfriar. Eu pintei o resto. Aí o que eu vou pegar? Eu vou pegar onde a interseção, tá? Que é o meio aqui, ó. Então, para ter sentido, qual é a solução aqui? É x. Basicamente, estou dizendo que o domínio da função são os x reais, tais que x está entre 0 não, entre 2 não, entre 1 e 2, tá? Porque, novamente, ó, para eu poder calcular essa raiz aqui, tudo que tem que estar dentro tem que ser maior ou igual que 0. Para eu poder calcular a segunda raiz, tudo que está dentro tem que ser maior ou igual que 0. E aí eu tenho que fazer as duas análises. X menos 1 maior ou igual que 0 é a mesma coisa de x maior ou igual que 1. Desenho aqui.
2 menos x maior ou igual que 0 é a mesma coisa de 2 maior ou igual que x, que é a mesma coisa de x menor ou igual que 2, que é essa aqui. Aí juntando os dois vai dar a interseção, tá? Então o domínio da função, ou seja, as duas raízes têm sentido quando as duas têm sentido ao mesmo tempo. E elas têm sentido ao mesmo tempo entre 1 e 2, tá? Fora disso aqui, uma delas vai ser negativa. Ok? Boa noite. Por exemplo, só para a gente ilustrar, eu vou calcular o f de 3. Oi? Já. Eu vou pegar o f de x, ó, novamente aqui. Eu acabei de começar. E ainda é o exemplo da aula passada que eu deixei para vocês. Por exemplo, eu vou calcular o f de 3, porque pelo domínio aqui, o 3 não pode, né? Se eu calcular o f de 3, fica assim, ó, 3 menos 1 mais 2 menos 3. Tá vendo que dá problema aqui? Então não pode. Aí se eu pegar um número menor que 1, vai dar problema na outra raiz. Por exemplo, se eu pegar 0, vai dar 0 menos 1, ó. Aqui deu problema nessa daqui, tá? Então você só pode calcular o f de alguma coisa que está entre 1 e 2. Tá? Só recapitulando, ó. O exercício era o domínio dessa função aqui. Eu disse que isso aqui vai cair na prova, né? Falei, né? Falei, né? Falei. Que ia cair uma questão de domínio na prova. Falei. Aí vamos lá, ó. O que é o domínio? O domínio vai ser um conjunto que vai me dizer onde a minha função tem sentido. Então, basicamente, a gente vai fazer um cálculo é mais entender. Mas mais é entender. E aí, lá no comecinho, eu vou, antes da gente entrar, eu coloquei esse exemplo aqui, ó. F de x igual a raiz de x. Aí, vamos supor que a pergunta fosse, qual o domínio dessa função? E aí você tem que pensar que o domínio é o conjunto onde que vai me dizer o que eu posso e o que eu não posso. Principalmente... eu já ia desligar. O que foi aqui? Quem é que tem o controle aí? Não, mas era para desligar mesmo. E aí você tem que pensar o seguinte, ó. Onde é que o que eu posso, o que eu não posso? No caso, o que vocês vão poder, ou o que é a função, ela vai dar, a expressão vai dizer para vocês o que vocês podem e o que vocês não podem, tá? Se a expressão fosse isso aqui, aí depende muito da expressão. Quando é raiz de alguma coisa, você deve pensar, o que está dentro da raiz não pode ser negativo, tá? Então, nesse caso aqui, o domínio são x maiores ou iguais a 0. Nesse conjunto aqui, ou seja, está dizendo que eu posso calcular o f de qualquer elemento maior ou igual que 0. Ok. No exemplo que eu coloquei, não é exatamente assim. É parecido, né? Porque tenho duas expressões aqui, ó. X menos 1 mais raiz de x menos 1 mais raiz de 2 menos x. Aí você tem que pensar assim. Para eu poder somar as duas raízes, elas têm que existir, né? Para as duas existirem, eu tenho que analisar cada uma separadamente e ver onde as duas existem simultaneamente. Então, a primeira existe quando x menos 1 tem que ser maior ou igual que 0, né? Ou quando ele é maior ou igual que 0. E aí você resolve essa equação que está aqui. Dá esse resultado, né? Na segunda, 2 menos x deve ser maior ou igual que 0 para ter sentido a raiz de 2 menos x. E aí fica 2 maior ou igual que x e aí chega nessa conclusão. E aí o raciocínio é finalizado juntando as duas informações, né?
quando x é maior ou igual que 1, que é essa parte da direita, e quando x é menor ou igual do que 2, que é aqui. E aí, onde os dois se intersectam é que é o domínio. Tá? Que ela vai ser... Oi? O menos do 1... Aqui some, ó. Porque fica... Quando eu olho aqui, né? A mesma coisa o 2. 2 menos x é a mesma coisa de 2 mais igual do que x, né? E aí, enfim, aqui o resultado aí é só olhar a interseção. E aí esse vai ser o domínio, tá? A função só vai ter sentido entre 1 e 2. Por exemplo, tá vendo? O gráfico dela, fora do 1 e do 2, não tem nada. O gráfico dela é só isso aí. Porque o domínio, onde ela tem sentido, é só entre 1 e 2, tá? Fora disso, não tem nada. Ok? Oi? Por exemplo, o único jeito que eu conheço em geral para explicar isso é usando derivada, por exemplo. Mas imagina o seguinte, ó. A função raiz de alguma coisa é uma coisa mais ou menos assim. Ó, eu vou falar o seguinte, como seria a explicação formal. E aí vamos lá. SQ 2 menos x. Por que essa curva ou essa função é desse jeito? É o seguinte. Quando você vê derivada, você entende o comportamento de uma função. O que é o comportamento de uma função? Quando a função é crescente, quando ela é decrescente. Quando ela é curvada dessa forma, para baixo ou para cima. E aí tem um resultado que é o seguinte. Você pega a função e deriva ela duas vezes. Se a derivada for positiva, quer dizer que ela é côncava para cima. Se a derivada for negativa, quer dizer que ela é côncava para baixo. Uma explicação teórica seria, ela é assim, porque quando eu derivo duas vezes, no intervalo entre 1 e 2, a derivada é negativa. Mas você está vendo assim que é muito difícil responder a pergunta... Ah? Em teoria para ver, sim. Vamos ver se eu... Mas a gente vai ver. Por isso que eu vou meio que... A parte de limite eu vou passar muito rápido pra gente. Por exemplo, a função quadrática, porque tem uma maneira de você explicar porque ela é côncava, por exemplo, essa daqui, sei lá, menos 3x mais 1. Ela é voltada para cima. Aí no ensino médio geralmente fala assim, como o coeficiente do A do que acompanha o x quadrado é positivo, ela é assim, né? Mas esse coeficiente é justamente a segunda derivada. Quando você deriva duas vezes, vai aparecer um múltiplo desse coeficiente aqui. Aí é meio que uma coisa que já vem de um resultado mais forte, tá? Mas a verdade é que é muito difícil justificar matematicamente porque um gráfico é de um certo formato sem derivar, tá? Existe, mas são exceções, no geral não. Bom, esse daqui que você perguntou não dá. Eu pelo menos não... Esse daqui, né? Por que ele tem esse formato? Aí a côncava para baixo, porque nesse intervalo a derivada é negativa. Aí por que ele sobe e desce? Porque de 1 até a metade, ele vai... a primeira derivada é crescente e depois a primeira derivada é decrescente. Isso aí justifica esse subir e descer. Tá? Ok. Aí hoje eu vou falar de função quadrática. É uma coisa que você já
meio que já ouviram falar, tá? Então, a função quadrática, ou função do segundo grau também, se falar isso não vai matar ninguém. Função quadrática é definida por f de x igual a ax quadrado mais bx mais c. Aqui eu vou colocar o a diferente de zero, porque se o a for zero, você tem a função. Por exemplo, se eu não tivesse essa expressão aqui, qual é a função? Já esqueceram? Afim. É. Então o a aqui é diferente de zero, tá? Porque se não for, você tá no... Se ele for zero, é afim. E aí o seguinte, ó. Gráfico da função quadrática. Aí eu vou fazer do jeito que se fala no ensino médio. Aliás, primeira coisa, né? Para fazer o gráfico, eu preciso de 3 informações. Essas 3 elas vão variar muito, porque assim, se as raízes existirem, você pode calcular as raízes, tá? Vou colocar aqui, gráfico. Como é que você constrói em geral? Você pode, porque às vezes o delta é negativo, né? Mas você pode desenhar. Cálculo das raízes é uma ideia. B, cálculo do vértice. Cálculo do vértice. Que ainda eu vou já dizer como é que calcula. E letra C, eu vou colocar aqui, cálculo de 2 pontos arbitrários. 2 pontos arbitrários. Essa letra C, ela só vai ser útil quando eu não tiver as raízes, tá? Pontos. Vocês lembram como é que calcula o vértice da quadrática? Também se não lembrarem... Primeira coisa, o que é o vértice, né? Porque o gráfico da quadrática ele vai ser mais ou menos assim, ó. Isso com o A negativo, né? Ó. E vai ser assim. Como é que é? Ai, meu Deus. O vértice, gente, é justamente esse ponto aqui, ó. Ou esse daqui, tá? Oi? Ah, tá. Sim, é lógico que quando eu tiver, a gente daqui a pouco vai fazer, mas quando vocês estiverem fazendo, vocês podem pegar vários pontos e fazendo. Mas só bastam 3 pontos para fazer a parábola, tá? Não precisa mais do que 3, não. Inclusive... Desculpa, na época do ensino médio, esse negócio de maior ou menor, nesse cálculo aí? Aqui? Sim. Tem. É geralmente assim que você diz. Hã? Tem. A gente eu vou já enfatizar isso de novo. Eu vou já enfatizar isso de novo. Mas como eu falei, tem um teorema também que você prova o seguinte, que dados 3 pontos, existe uma única parábola que passa daqueles 3 pontos. Então, é um teorema assim. E ele exibe a parábola, tá? Mas basta nós calcularmos 3 pontos. Então, primeiro,
As raízes vocês já sabem calcular, né? E já fez alguns exemplos. Mas, por exemplo, o vértice, por que vamos fazer assim uma simulação. Vamos supor que eu pego 3 pontos aqui, assim. E aí vocês vão lá, não, vocês fazem assim, ó. Aí, o que às vezes o aluno confunde, olá, boa noite. Às vezes o aluno confunde, como os pontos estão mais ou menos dispostos dessa forma, é que esse aqui é o vértice, você já pode descer. Mas pode ser que esse não seja o vértice, e aí você tenha que, sei lá, subir mais um pouco e depois é que eu desço. Mas o vértice é importante para saber exatamente onde é que você vai, né? Você vai parar, vai subir o máximo ou descer o mínimo, né? E aí outros 2 pontos simplesmente para você fechar a curva, tá? Quando tem as raízes, esses 2 pontos extras são justamente as raízes. Quando não tem, você vai escolher 2 pontos que vai estar depois do vértice e antes do vértice. Mas vamos lá. No caso dos vértices, não é nem os vértices, é o vértice. A abertura mesmo dessas. O nome? Eu lembro que o nome. Parábola. É parábola. Ah, sim. Já que você falou, vou colocar aqui. Né? No caso, se você falar a parábola, é que é o formato do gráfico de uma função quadrática. Tem um teorema também sobre a parábola, mas eu vou deixar para lá, por enquanto. Vamos lá. Eu vou fazer um cálculo. Geralmente todo mundo faz esse cálculo aqui. Tá? Se eu lembrar também, que é um cálculo que ele meio que a gente vai fazer uma continha e vai aparecer a expressão do vértice. Tá? Aliás, eu vou, para não complicar a cabeça de vocês, eu vou começar do final, tá? Do jeito mais fácil. Observe que a gente vai começar dessa expressão aqui, ó. Essa expressão aqui, quando eu desenvolver, ela vai dar justamente a expressão da função. Tá? Então vamos lá, ó. Que de trás para frente é mais difícil de entender, mas vamos lá. Quando eu desenvolver o quadrado perfeito, vai ficar o quê? O delta aqui, né? Então vai ficar o quê? X quadrado mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Eu vou escrever embaixo para ficar melhor. X quadrado mais o segundo ao quadrado, né, ó. B sobre 2A ao quadrado é B quadrado sobre o 2A ao quadrado, que é 4 ao quadrado. Menos o delta, eu já vou colocar a expressão dele, ó. Agora, distribuindo aqui, tá vendo? O A, ele multiplica todo o parênteses aqui. Então, vai ficar... AX quadrado mais... Tem uma coisa aqui que eu posso fazer, ó. Posso cancelar esse 2. Se bem que eu não quero cancelar o 2. Eu não vou cancelar, não. Porque ele vai ser útil. Vai ficar assim, ó. 2ABX, né? Dividido por 2A mais B quadrado. Isso vai ser útil mesmo, esse A, esse 2? Não sei, não lembro mais. Aí aqui é o seguinte, ó. Menos B sobre 2. Qual multiplica com B quadrado, né? Multiplica. Eu esqueci.
Obrigado. É AB quadrado. E embaixo não muda não, né? Tipo AB, A3. Porque tipo, quando é no mesmo negócio, é soma o outro. Na verdade, aqui eu vou cancelar. Cancela aqui, ó, tá vendo? Ó? Embaixo você tá perguntando aonde? Aí, no 4A ao quadrado, quando multiplica com A, não fica 4A3 não? Porque vai multiplicar com é soma. Vai ficar isso. Depois, né, que pegar esse aqui com... Não, aqui vai cancelar o A. Vai cancelar esse A com esse aqui. Não sei se foi isso que você... Não, é porque assim, aquele A que está multiplicando todos os outros. Aham. Quando for chegar ali no 4A quadrado, que é o da última, não vai somar tipo A com A e vai somar o expoente? Aí vai ficar A. Sim, vai. Conserva o denominador e soma. Aham. Ah, tá. Então. E que ainda não fiz. Ah, tá. Eu só distribuí o A, tá? Aí foi essas 3 primeiras parcelas. Agora eu vou fazer o jogo de sinal aqui, ó. Se bem que eu nem preciso fazer o jogo de sinal por enquanto. Vou deixar aqui para não... Agora, é como você está falando. Nesses dois aqui tem agora o mesmo denominador, que é 4A, ó. Né? Então vai ficar AX2 mais BX, que aqui cancelou, mais... Agora, como tem o mesmo denominador, 4A, vai ficar B quadrado. Esse sinal aqui vai ficar menos. Aqui vai ficar mais. Aí o B com B quadrado cancela. E aí acabou aqui a linha. Vocês estão copiando aqui, né? Não, mas aí fica muito artificial. Fica muito artificial. Tem certas coisas que você pode fazer isso, mas tem outras que eu acho que se perde muito. Essa é uma que eu acho que fica melhor fazendo. É. Até porque assim, é uma conta também que vocês conseguem acompanhar. Se fosse algo assim muito... que mais atrapalha do que ajuda, aí eu colocaria só a fórmula mesmo. Então, cancelei o B. Aí cancela agora o 4A, né? Então fica... Tá? Que é a função, ó. E também, por que eu estou enfatizando isso? Porque em algumas situações, eu escrevi, né? Conclusão aqui, isso aqui pode ser escrito como x mais b sobre 2a elevado ao quadrado menos delta sobre 4a. E aí, o que eu estou querendo dizer é o seguinte. Essa expressão que está aqui, ela, às vezes... Para entender um certo gráfico, é mais fácil entender essa que está de amarelo do que essa daqui. Eu vou já explicar para vocês. Mas primeiro, para que eu fiz isso? Para a gente tentar entender só de onde vem a expressão do vértice, tá? Porque no lugar de usar essa expressão aqui, eu vou usar essa daqui, tá? Porque... com essa expressão, eu vou calcular o f de menos b sobre 2a. O que é o f de menos b sobre 2a? É onde tem x, eu coloco menos b sobre 2a. Então, vai ficar menos b, tá vendo? Ó? Aqui fica igual, né? Aí, esse que está dentro do parêntese dá quanto? Tá vendo? Eu tenho um número menos ele. Vai zerar, né? Então, aqui é 0.
Então, f de menos b sobre 2a é menos delta sobre 4a. Hã? Não, primeira coisa. Vamos lá. Essa conta foi feita só para a gente verificar que vale essa igualdade aqui, ó. Vale essa igualdade aqui. Que aqui na expressão da parábola geral, você pode escrever ela como essa expressão aqui. Porque escrevendo dessa expressão aqui é que você sabe de onde vem o valor do vértice, do x e do y do vértice. Por exemplo, ó, vou botar uma parábola aqui. 2x2 mais x mais 1. O vértice dela é esse ponto aqui. Só que a pergunta é, como é que eu calculo a coordenada do vértice? O vértice é um ponto que ele tem coordenadas x e y. Eu vou voltar naquele desenho. O vértice é a coordenada, ele é um ponto e ele tem coordenadas x e y, aqui e aqui. Aí eu pergunto, como é que eu calculo a coordenada x e a coordenada y? Tá? Não, pois é, esse cálculo serve para responder, eu ainda não respondi, mas serve para responder essa pergunta. Ok? E você só observa isso fazendo essa transformação. Que transformação? Reescrevendo a equação da quadrática desse formato aqui, ó. Primeira coisa, você reescreveu. Então, no lugar de olhar desse formato, eu olho desse. Porque, não sei se vocês lembram, o x do vértice lá do ensino médio é justamente esse valor aqui, ó. Que você geralmente coloca um xv. E esse valor aqui é o YV do vértice. Tá? Menos B sobre 2A. Ok? Esses dois pontos aqui que aparecem aqui, um é o X do vértice e o outro é o Y do vértice. Isso aqui está dizendo o quê? Está dizendo que o F do X do vértice é o Y do vértice. É porque a conta aqui eu não provei que esse valor aqui é o x do vértice e esse valor é o y do vértice, não. Só aparece a expressão deles, tá? Porque é o seguinte, para vocês montarem o gráfico, vocês necessariamente esse aqui vocês vão ter que ter. Porque é o ponto que se a função for, se ela for côncava para... Não, vocês vão ter que calcular só esses dois valores aqui, ó, que eu vou já fazer. Por exemplo, vamos pegar esse exemplo que eu coloquei, 2x mais x mais 1. Vamos calcular o vértice dele. Então, calcule o vértice. O vértice. Dois x2 mais x mais 1. Primeira coisa, o que vocês devem fazer? Localizar quem é o A, quem é o B, quem é o C. Nesse exemplo, o A é 2, o B é 1 e o C é 1 também. Tá? O A, o B, que é o que acompanha aqui, e o C é 1. Aí eu vou olhar agora para as expressões, ó. X do vértice é menos B sobre 2A. Y do vértice é menos delta sobre 4A. E aí você tem que calcular esses dois valores aqui. Por exemplo, quem é o X do vértice? Não é menos B sobre 2A? Então é menos 1
sobre 2 vezes 2. O y do vértice, aí você tem que lembrar que o delta é b quadrado menos 4ac. Então, aqui é menos b quadrado, então é 1 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 2, vezes c, que é 1. 4a, então é 4 vezes 2. Aí eu vou calcular isso aqui. Então, aqui é menos 1/4. Estão conversando aí, hein? Então, é menos 1/4. E aqui vai ficar o quê? Aqui vai ficar 8 menos 7. Aqui em cima vai dar 7, né? Aqui vai dar menos 7. Como tem menos aqui, vai dar 7. Então, é 7 sobre 8. Então, quando eu coloco aqui no programa 1/4, menos 1/4, na verdade, e 7 sobre 8, tá vendo, ó? Olha o ponto que aparece, justamente o vértice, tá? Deixa eu ver. Olha que ele aparece aqui, ó, tá vendo? Ó? Ponto A é o vértice. E aí a gente vai tentar, por exemplo, esse é uma função que ela não tem raiz. Porque o delta dela, que nós acabamos de calcular, vai dar menos 7, tá? Ok? E aí, por exemplo, como é que eu desenho o gráfico? Primeiro, eu escrevo o... Aliás, eu vou fazer para cá, que como ele... 7, 8 é para lá. Por exemplo, ó, eu tenho que localizar o ponto o menos 1/4 e 7 sobre 8. Qual é esse menos 1/4? Oi? É aqui, ó. Eu calculei ele aqui. Aí ele tinha dado aqui menos 7, tá? Aí, por exemplo, como é que eu localizo o ponto menos 1/4, 7 oitavos? Vai ser algum ponto aqui no terceiro quadrante, ó. Menos 1/4 é x. 7 oitavos é alguma coisa. 7 oitavos é aqui. Não, é porque eu estou tentando colocar uma posição. 7 oitavos é maior que 0,25, é? Tá mais próximo de 1, né? Acho que é 0,5. Então o vértice é aqui, ó, esse ponto aqui. E aí você pega outros dois pontos para ligar. Aí geralmente quando você não tem as raízes, como é que você escolhe esses dois pontos? Você escolhe um ponto dois pontos que equidistam do vértice, ou do x do vértice, ou seja, que tem a mesma distância do vértice. Por exemplo, eu vou pegar x igual a 0, que é esse ponto aqui, ó. Eu vou pegar que a distância do 0 para o 1, ou 1 sobre 4 é 0,25, né? Aí você tem que pegar a mesma distância, só que para a esquerda. Como é que eu pego um ponto que é a mesma distância daqui para cá? Que ponto seria esse? É menos 1/4 mais 0 é menos 1/2, né? Que é 0,5. Então eu pego x igual a menos 1/2 e x igual a 0 e calculo o f desses dois pontos. Então o f de 0
Então, vou lá. Ó. Pego a função, que é 2x2 mais x mais 1. O f de 0 dela é quando? Ou é quanto? É 1, né? Isso. Então, o f de 0 é 1. Quando você calcular o f do menos 1/2, vai dar um ponto que eu não sei qual é, mas ele vai estar na mesma altura do outro ponto, porque ela é simétrica em relação ao eixo. Então precisa calcular também. Ó, o que eu tô querendo dizer é o seguinte, ó. Quando você pega x, eu vou colocar aqui, x igual a 1/4, vai dar uma reta, ou menos 1/4. Tá vendo? Ela vai cortar a parábola bem no meio. Ou seja, vai ser simétrico, tudo que vai ser da direita vai ser à esquerda. Então, quando você pega o ponto f de 0, vai dar 1. O f de menos 1/2 vai dar... Vai dar quanto? Daria para fazer sem fazer o cálculo, mas eu vou fazer, ó. É menos 1/2, né? Menos 1. Ou seja, onde tem x eu coloco menos 1/2. Vai dar 2 vezes 1/4. Aqui vai dar, ó, 1/2. Vai dar menos 1, né? Perdão. Aqui é mais, tá? Aqui é mais. Então aqui, como aqui vai dar 1/2 e aqui tem menos 1/2, vai cancelar, vai dar o resultado 1. Só como é simétrica, ele vai dar o mesmo valor desse, ó. Tá vendo? X igual a 0 deu esse valor e o menos 1/2 tem que dar o mesmo valor porque ele é simétrico, tá na mesma altura. Aí você só liga os 3 pontos e dá o gráfico da função. Aqui, né? Faz assim. Ok? É mais ou menos isso. X 0, 1. Menos 1/2 e 1. Tá? Aí. Nós calculamos o ponto B e o C. Vocês entenderam mais ou menos? Não. Ah? Ó, primeira coisa. Vamos lá. Vocês querem desenhar o gráfico da parábola. Então, vocês têm que ter 3 pontos. Primeiro, calcula o delta. Se o delta for positivo, é ótimo, porque os 2 pontos são 2 raízes. Você só vai fazer assim, em algum momento. E vai ter que calcular o vértice necessariamente. Então, vamos lá. Primeira coisa é calcular o vértice. Como é que calcula o ponto do vértice? Com essa formulazinha aqui, ó. Depois de localizar, de saber quem é o A, quem é o B, quem é o C, vocês entendem que o A é 2, o B é 1 e o C é 1? Entendem? Tá? Aí, ok. Agora eu quero calcular o x do vértice e o y do vértice. O x do vértice, lembrando, o vértice é um ponto, que ele tem coordenadas x e y. O x é dado por essa expressão e o y por essa expressão aqui. Só, assim, independente se ele é positivo ou não, você pode já calcular o vértice inicialmente. Porque se ele for positivo, é aí que aqueles 2 pontos que eu peguei ali,
serão as raízes, tá? Então, inicialmente, você já pode calcular o vértice, porque necessariamente você já vai usar o vértice, mesmo se o delta for positivo ou negativo, tá? Ok, então, calculo o vértice usando essas duas expressões. Aí é só substituir, por exemplo, x do vértice. Eu vou abrir um pouco aqui. X do vértice é o quê? É menos b sobre 2a. Aí é só substituir. Quem é o b? Cadê o negocinho aqui? Ah, aqui. O b é 1. Então vai ficar menos 1. 2 vezes a. O a é 2, então fica 2 vezes 2. Tá? E aí fica menos 1/4. Entenderam isso aqui? Agora vamos... Eu acho que essa parte aí ficou claro. Aí quando coloca lá no verso, deu só o A, não foi? Para desenhar, é porque para desenhar, não, como é que eu vou dizer? Tem certo... Não, para desenhar às vezes não é tão intuitivo, porque não é coisa muito seca, que nem na forma. Então, x do vértice, ok, né? Agora o y do vértice é menos delta sobre 4a. Aí você tem que lembrar qual é o delta, que é b ao quadrado menos 4ac. Aí substitui, né? Os valores aqui, ó. No nosso caso, ficou 7 sobre 8. Aí, qual é o ponto? O vértice encontrado é menos 1/4, 7/8. Que se você, vamos supor, vamos usar aqui, ó. Eu vou apagar tudo aqui. Deixa eu tirar esse negocinho aqui. Ficou melhor assim. Não, cadê o bicho? Plano, eu queria tirar era o grade secundária. Pronto, ó. Pronto, aí ficou melhor. Então vamos lá, nós calculamos o eixo. Então lá, o eixo não, perdão, o vértice. Menos 1/4, 7 sobre 8. E aí vocês, ó, tá vendo esse ponto aqui? Que é mais ou menos como eu desenhei. Eu desenhei ele aqui de vermelho, ó. Você tem que localizar o ponto menos 1/4, 7/8. Ele vai ser o vértice. Tá? Aí, ok. Complicou foi depois. Agora você tem que... Aí o problema desse exemplo é porque o delta é negativo. Quanto é que deu delta? Menos 7. Aí você vai ter que escolher 2 pontos para calcular. Mas como é que são esses 2 pontos? Esses 2 pontos eles devem ter a mesma altura. A imagem dele deve ter a mesma altura. Para você ter uma precisão na hora de fazer o desenho. Aí como é que você escolhe os 2 pontos? Pega o vértice e escolhe 2 pontos que têm a mesma distância do vértice. Ou então que o vértice está na metade dele. Qual foi os 2 pontos que eu escolhi? 0 e o menos 1/2. Porque se você escrever aqui, ó, imagina aqui. Menos 1/2 e 0, a metade aqui é menos 1/4, que é o vértice. Então você deve escolher 2 pontos que têm a mesma distância do vértice. Isso é uma escolha de quem vai desenhar. Tá? Por que eu escolhi o 0? Porque é sempre mais fácil calcular o f de 0. Porque vai zerar metade da expressão, vai ficar só 1. Aí, o menos 1/2... Então, ao calcular o f de 0, você vai obter o ponto 0, 1. E aí, eu desenhei aqui o ponto 0, 1 aqui. Só que é o seguinte, agora você imagina o seguinte. Como a parábola é simétrica em relação a esse eixo, x, né, ou menos 1/4, o que eu falei foi, vocês não necessariamente precisariam calcular o f de menos 1/2.
Porque a imagem dele é a mesma do zero, porque eles são simétricos. Então, quando eu calculo um ponto, não precisaria calcular o outro, porque já é o mesmo, tá? E aí, não precisaria. Eu fiz aqui o menos 1/2, que foi comprovado que é 1, mas o que vocês fariam seria... Pega esse ponto menos 1/2, no desenho pintaria até a imagem que eu já encontrei do zero, que é mais fácil, e depois é só ligar. Ok? Eu vou fazer agora um com as raízes, com o delta. E é porque, como eu falei, só calculei 3 pontos. Se fosse mais pontos, só atrapalha mais ainda. Deixa eu pegar um clássico aqui. Só para descarregar o bicho aqui, ó. Nem tava vendo. Ó, vamos lá. Esse daqui. Primeira coisa, se você quiser calcular o delta, vamos lá, ó. Delta é o quê? B quadrado, né? B quadrado. Lembrando que aqui o A é 1, tá? O B é menos 2. E o C é 1, tá? Então é B quadrado menos 4AC vai dar 4 menos 4. O delta é o quê? 0. Como o delta é 0, eu posso calcular as raízes. Esse exemplo não foi bom não, porque ele vai ter só uma raiz. Uma raiz igual. Vocês já copiaram aqui já? Sim. Ah, vamos fazer, depois eu faço outro então. Vai ser esse aqui. Muito bem. Agora vamos lá para o... Vamos lá calcular as raízes, mas a raiz vai ser só uma, que vai ser o próprio vértice. Então vai ser o quê? Menos B, né? Mais ou menos raiz de delta. Menos B, então é menos 2, mais ou menos 0. Sobre 2A. E aqui vai dar 1. Tá? Porque aqui, ó, vai dar 2... Vai zerar dividido por 2, que dá 1, tá? Agora calculemos o x do vértice e o y do vértice. Menos b sobre 2a menos delta sobre 4a. Aqui já acabou. Então vai ficar menos b. Quem é o b? Menos 2. 2 vezes 1. O delta aqui é 0, tá? Ó. Então aqui já vai zerar, tá? Porque vai ficar 0 isso aqui, 0. Deu tilt aqui agora. Então, qual é o vértice? Aqui vai dar 1. E 0, tá? Então, é o ponto 1, 0. Eu vou ter que recortar isso aqui também.
Eu não coloquei Ctrl. Pronto. Aí é o seguinte, no desenho, você vai ter que localizar esse ponto aqui. Onde é que está esse ponto? 1, 0. O 1 você escolhe aqui, por exemplo, 1 e 0. O ponto 1, 0 é esse ponto aqui, tá? Não é o ponto, quando a coordenada do y é 0, ele está no eixo x. Aí 1, 0 mais ou menos aqui. Outra coisa, o vértice que nós calculamos, aliás, aqui já é o vértice, e no anterior eu calculei as raízes, na verdade ela só tem uma raiz, que é x igual a 1, aqui ó, tá? Ou seja, o vértice é ao mesmo tempo uma raiz. E também isso não ajuda muito vocês, porque vocês vão ter que calcular os 2 pontos extras para fazer o desenho. Não, vocês vão ter para calcular o f de 0 e o f de 2, por exemplo. O f de 0, quanto é que é o f de 0? Aliás, a f de x é x² menos 2x mais 1, né? Calculo o f de 0, que vai dar 1, mais ou menos isso. E aí você imagina no ponto 2, o f de 2 também vai dar 1, que é simétrico. E aí é só ligar os 3 pontos aqui. Tá? Aqui, ó. O vértice. Calcular o f de 0 pode ser que seja sempre a opção mais fácil. Com certeza é a opção mais fácil. Aí o f de 0, aí depois o ponto 0, 1. Tá vendo, ó? O vértice é esse ponto preto aqui. O outro ponto é o vermelho. Quando eu calculo o ponto, o 2 é para ser a mesma imagem do 1, tá? Do 0, perdão. Ponto 2, 1. Tá vendo esses 3 pontos aqui, ó? E aí você liga, você coloca a parábola x² menos 2x mais 1, ela passa exatamente nos 3 pontos, tá? Não tem. Quando eu coloco, ela passa exatamente nos 3 pontos. Ok? Agora sim eu vou pegar um exemplo com as raízes. Com 2 raízes é x² menos... Eu acho que um dos mais simples é x² menos 5x mais 6. Professor, Oi. se for um número que dá o número 6, que é mais pra frente, não passe por essa outra parte do V. Do V não, do Y. Aí precisa fazer isso aí ainda. Como é que é? Os outros 2 cálculos, porque não dá um cálculo, aí depois tem que fazer mais 2, que é os outros 2 pontos. Isso. Aí se, digamos que cai mais pra frente, o número ainda precisa fazer os outros 2. Depende, porque tem que ficar simétrico, né? Então, aí se ficar só do lado do X. Só do lado X, você quer fazer só um pedacinho, é? Ah, você quer fazer só um pedaço, a metade do gráfico, é? Não, tem que fazer todo. Não, fazer assim. Não sei se é a... Acho que ela está sendo com a parábola inteira só pro X, sem cortar a reta aí. Exato. Sem tocar. Você quer assim?
Acho que é porque não existe isso que ela tá falando. Não, mais pra frente, entendeu? A parábola fica mais pra frente, sem Mais passar pra cá? pela frente. Sim. Não existe. Não, ela vai tocar. Sempre vai Em tocar. algum, vamos supor que você faça um desenho. Você pode dizer assim. Mas só que é Passando pelo o X. Ou então vamos pelo X. dizer que ela passa. O seu desenho é assim. Você pode desenhar tranquilamente. Não, não é assim não? Ela tá botando vértice ali, professora. Bota aí pela. Uma coisa assim. Desse jeito. É, Pode acontecer ou não? É isso que eu quero saber. Assim, a resposta, porque assim, a resposta não tem uma resposta direta para sua pergunta, mas vamos supor uma situação que seja parecida com essa que a gente está vendo. Vamos lá, ó. Você fez o gráfico, aí você desenhou assim, é o que você quer, né? Não é que eu desenhei. Vamos dizer que deu uma resposta 8, por exemplo, na reta. Aí você vai colocar lá o vértice e que não pega desse outro Não, lado. mas ela vai pegar. O que eu estou dizendo assim, que dependendo da escala, pode ser que você não precise desenhar. É diferente, tá? Ah, entendi. Se ela estiver muito colada, você vai desenhar. Se ela estiver muito afastada, você não desenha, porque para ela subir, você tem que alargar muito entendeu? Mas ela vai tocar mesmo. É. Então, se ela estiver muito próxima, aí você vai ter que fazer assim. Não é que vai ter que fazer, né? Não precisa. Ó, essa daqui, ó. Vamos lá. O delta é b quadrado, então é 25. Menos 24 vai dar 1. Pronto. Vou fazer mais rápido. As raízes é menos b, então fica 5 mais ou menos 1 sobre 2. Vai dar 3 e vai dar 2. Por que isso aqui é bom? Porque, vamos lá, ó. Na hora do desenho, ela vai passar aqui nas raízes. O que você tem que saber é qual é o vértice para eu poder descer. Onde é que eu vou poder descer? Porque eu posso desenhar assim, mas eu posso desenhar assim também. E aí o vértice vai me dizer qual é a altura aqui do mínimo que eu vou ter que desenhar, tá? Esqueci. Tem. Mas essa não registrada é como se fosse a presença. Aqui não tem. Hã? Não, as que não tem é porque é presença. Não tem registrado lá. É porque eu esqueci em algum momento e aí... Ó, vamos lá, agora vamos calcular o vértice, ó. X do vértice é o quê? Menos b sobre 2a. Então é 5 sobre 2, tá? X do vértice. E o y do vértice é menos delta sobre 4a. O delta que eu já calculei dá 1, então é menos 1 sobre 4 vezes 1, né? Menos 1 quarto. Pronto, ó. Agora aqui você já pode fazer. Por que é mais fácil? Porque é só escrever as raízes. As raízes são 2 e 3. E você desenha esse ponto 5 sobre 2 menos 1 quarto. Então 5 sobre 2 vai ser bem aqui. Menos 1 quarto vai ser mais ou menos para cá, assim. E aí é só ligar os 3 pontos das raízes. Ó, aí, por exemplo, a nossa pergunta, ó, você pode desenhar desse jeito aqui, não necessariamente toca o eixo, ó.
Na sua pergunta, na hora que eu for desenhar aqui, você pode desenhar assim, aí não vai precisar tocar. Mas se você fosse puxar mais, ela vai tocar, tá? Uma hora ela toca, né? Uma hora ela toca. Só que essa informação, você tem que avaliar se é relevante ou não na hora de desenhar. Passar em quê? Em único? Não entendi. Ah, sim, ó. No X, por exemplo, essa daqui ela só toca nesse ponto, no X. No Y, você pode ter... Ah, um negócio que não dá para escrever aqui. Mas pode ter uma coisa assim, ó. Ela pode passar assim. Era isso, né, que você queria? Ela vai subir, né? Por exemplo, x², ó, essa daqui dá, ó, x² mais alguma coisa. x² mais 2, por exemplo. Mais 2. Tá vendo, ó? Na verdade, x² mais a, se você bota um a aqui, aí você faz o a deslizar, ela vai subir e descer. Tá? Todas elas tocam só num ponto, no Y. Então são essas três situações, tá? Do gráfico da parábola. Ou você tem as raízes, e aí desenha... As raízes vai ser os dois pontos que ela vai tocar o eixo X. Ó, vocês aí atrás. Ou então é uma situação que ela só tem uma raiz, que é essa daqui. Necessariamente eu vou ter que calcular esses dois pontos aqui para poder fazer o desenho. Ou então ela não tem a raiz real, que é o caso daquela outra, que ela fica acima, ela está acima do eixo X. E aí você vai ter que calcular o vértice para saber... As três que eu calculei são côncavas para cima, mas é o mesmo raciocínio para côncava para baixo, tá? É o mesmo raciocínio. Ah, outra coisa que... O domínio da função quadrática é os reais, tá? O domínio da função quadrática. Ok? Vocês iam cantar alguma coisa? Ok. Tem outras coisas, mas eu não vou me alongar também, não. Tem uma coisa aqui no livro que é o teste da reta real. Geralmente tem, eu não sei como é que é hoje, mas por exemplo, esse teste da reta real é basicamente para você olhar uma figura e saber se essa figura é o gráfico ou não de uma função. Porque nem sempre o gráfico de alguma coisa não é necessariamente o gráfico de uma função. Por exemplo, se eu colocar aqui a equação da circunferência, que eu já falei aqui, por exemplo, circunferência, que eu já coloquei, mas eu vou repetir. Centro na origem e raio 1. Essa curva que está aqui, ela não é um gráfico de uma função. Não é porque é o gráfico de alguma coisa, não é nem o gráfico a palavra certa. É o contorno de alguma coisa, digamos assim, que vai ser o gráfico de uma função. Aí como é que vocês sabem que um desenho, ou entre aspas, um contorno, ele vai ser o gráfico ou não de uma função? Deixa eu ver. Teste da reta real. Eu vou escrever exatamente como está aqui, tá? Página 54. Ó, eu vou fazer o seguinte. Na quinta-feira eu vou comentar alguns exercícios.
Aí na terça a gente já começa a função exponencial. Já vou falar alguma coisa de função exponencial. Tem para a gente adiantar um pouco. Então, uma curva Então, uma curva, na verdade eu falei contorno, uma curva, né? Ou uma trajetória mais uma curva do plano XY é o gráfico. Isso aqui vai, com certeza eu vou colocar na prova também. De uma função. De uma função se somente se. Se e somente se. Cada reta vertical como é que é? Não, é que eu fiquei curioso saber como é que você digita e sabe como é que você escreve, escreve mal. É com essa caneta aqui. Escreve na tela, só que tem que escrever sem olhar para o negocinho. É como se você estivesse escrevendo num tablet. Né? Mesma coisa, só que não aparece a escrita. Você tem que olhar na tela. Reta vertical. Intercepta. Diferente, porque no caderno você escreve olhando para a folha, né? Aqui não. É tipo como se você estivesse escrevendo no caderno e olhando para mim. É. Nossa, isso é difícil. Mas é porque quando eu era criança eu escrevia no vento assim. Como assim o senhor escreveu? Eu tinha uma mania de fazer as coisas, não escrever no papel, mas pegar o dedo e ficar fazendo assim. Ah, imagina. E também quando eu era mais novo, eu desenhava e eu desenhava sem olhar, né? Meio que olhando. Mas aí acho que isso já ajuda um pouco. Eu não desenho mais não, tem muitos anos já aqui. Ó, vamos lá, ó. Como é que você sabe que uma curva é o gráfico de uma função ou não? Não é difícil não, gente, isso daqui. Esse pedaço. É uma curva no plano x e y. Ó, vocês três aí atrás, ó. Estão conversando muito. Uma curva no plano x e y é o gráfico de uma função, se somente se cada reta vertical intercepta a curva em no máximo um ponto. A melhor maneira de entender isso aqui é naquele programinha e eu vou colocar uma reta e vocês vão me dizer quantos pontos essa reta vai interceptar a reta vertical, tá? Vamos lá, ó. Por exemplo, eu vou colocar aquela expressão que eu coloquei aqui, que eu já apaguei. Vamos supor que a pergunta fosse: essa curva aqui é o gráfico de uma função? Sim ou não? Como é que você sabe? Você pega uma reta vertical, ou então uma reta, você pode entender uma reta perpendicular ao eixo X, ou então paralela ao eixo Y, que ela vai cortar essa curva aqui. Você pode simplesmente desenhar isso. Por exemplo, essa daqui, ó. Quantos pontos essa reta vermelha intercepta o círculo? 2. 2 pontos, ó. Esse aqui e esse aqui. Tá? Então, como são 2 pontos, essa curva aqui não é o gráfico de uma função. Por exemplo, ó. Se fosse agora isso aqui, né? Que eu... Tá vendo? Eu posso pegar qualquer reta vertical. Fica até mais fácil assim, ó. X. Não, meu jovem. Suportável. Não, é o programa mesmo.
x igual a... Não é para ser isso aqui. É. Não era para acontecer isso, não. O professor jogando um sistema que não é tão inteligente como o cérebro dele. Não. X igual a... Sim, exatamente. Ó, vamos lá, ó. Tá vendo? Quando eu mexo a minha reta aqui, ó, ela só toca em um único ponto a curva. Essa parábola, eu posso mexer o tanto que eu quiser e ela só vai tocar num único ponto. Como ela só toca num único ponto, quer dizer que essa curva aqui é o gráfico de alguma função. A gente sabe porque é o gráfico da parábola, da quadrática, tá? Mas, por exemplo, pode ser que não seja o gráfico... Deixa eu pegar um aqui. É porque ele só coloca o desenho. Eu vou ter que inventar aqui. Ó, essa curva aqui. Ela é o gráfico de alguma função? Não, porque quando eu passo a reta, ela toca em dois pontos. É lógico que aqui, ó, bem aqui, ela toca num único ponto, mas não interessa se existe uma situação em que ocorre... Em algum momento ela tocar em dois, já anula. Já anula, exatamente. Por exemplo, ó. Tem um negócio aqui que é o seguinte. Essa daqui, ó. Tá vendo? Tá vendo que é uma parábola que ela tá... Né? É a parábola, só que você rotacionou ela em 90 graus. Aqui é a frase que eu vou dizer, que tá dizendo o seguinte, ó. O gráfico dessa curva, ou na verdade o gráfico não, essa curva é uma função? Porque aí essa frase que eu tô falando, ela é incompleta. Porque assim, o gráfico dessa curva é uma função de, se eu considerasse o y como a variável e o x como a função de... Por exemplo, ó. Porque pode ser que seja uma função, que o negócio é o seguinte, ó. A expressão que eu coloquei é essa daqui, tá? Aí eu vou isolar o x, então fica assim, ó. Tá vendo que é a mesma coisa dessa expressão aqui, só que aqui é x em função de y e essa daqui é y em função de x. A curva que eu coloquei, ela não é uma função no sentido de ser função y em função de x, por causa desse testezinho. Mas se eu olhar assim, ela vai ser função sim, se eu olhar o y como x e o x como y. Mas no caso, para vocês, não vai ser função, tá? Porque a função para vocês é só o y em função de x. Mas numa situação mais geral, você tem que especificar qual é a função de quem é em função de quê. Tá? Mas no nosso caso aqui, ela não vai ser função, porque essa reta, quando eu toco aqui, ó, toca duas vezes, não é função, essa curva. Mas se alguém falasse, y em função, ou x em função de y é função, é verdade. Mas no caso de vocês, não é verdade. Tá? Então, se você tiver uma curva e a reta toca duas vezes ou mais, né? É porque não é função. Ok? Porque também para ser função, no caso, y em função de x, tem que ter a definição de que
cada elemento do domínio é associado a um único elemento do contradomínio. Nesse caso, quando ocorre isso, os dois pontos são associados ao mesmo número. E aí não pode. Ok, né? Acho que eu já amassei demais hoje vocês. Não, já é leve ainda. Comparada com o que vai ser no trabalho. Mas... Então, na quinta-feira, a gente vai comentar os exercícios da página 56, tá? E aí, na terça, a gente fala exponencial. É lógico que assim, vocês já imaginam, não vai dar para falar de tudo. Exponencial e logaritmo não vai dar, não. Mas o básico vocês vão ver. Professor, o Wilson faz a aula para mim, faz semestre, né?